Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando o panorama bíblico e estamos estudando o Antigo Testamento, a última divisão do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Já estudamos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E agora vamos estudar os profetas menores, que são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Porém, nessa noite, iremos estudar o livro de Oséias. Quando nós falamos de profetas menores, eles não são menores em relação à sua importância diante do Senhor. Menores porque o seu ministério foi curto. Os seus escritos também. Os profetas menores são os livros que eram conhecidos em um único livro e chamado os 12, na Bíblia hebraica. Agostinho cunhou a expressão profetas menores, por causa de pouca extensão de seus escritos. Embora sejam curtos, todos os profetas são 1050 versículos, e o conteúdo profundo e relevante. A data aproximadamente em que o livro de Oséias foi escrito, em 755 a 710 a.C., o autor do livro de Oséias é Oséias. O significado do seu nome é salvação. O local que ele profetizou foi no Reino do Norte, Israel. O alvo da sua mensagem era mostrar o pecado do povo de Israel. E a palavra-chave é perdão e amor. O versículo-chave está em Oséias capítulo 3, verso 1, que eu gostaria de ler para o nosso elevo espiritual. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Algumas informações básicas sobre esse livro. O conteúdo, a compaixão de Deus pelo reino do norte, Israel, a sua condenação, a si mesmo em virtude da infidelidade do povo, a ênfase ao amor infalível de Deus pelo seu povo, mesmo quando precisa puni-lo por sua infidelidade. Então, nós nos deparamos com esse livro fantástico, extraordinário, que é o livro de Oséias, que possivelmente Oséias escreveu com o propósito de lembrar os israelitas e a nós que o nosso Deus é um Deus amoroso, cuja lealdade ao seu povo, da sua aliança é constante. Embora Israel tenha continuado a recorrer aos falsos deuses, o amor inabalável de Deus é retratado no marido sofredor e da esposa infiel. A mensagem de Oséias é também de advertência àqueles que dariam as costas ao amor de Deus. Através da representação simbólica do casamento de Oséias e Gomer, o amor de Deus pela nação idólatra de Israel é exibido em uma rica metáfora com os temas de pecado, juízo, amor perdoador de Deus. Nesse slide, eu quero chamar a sua atenção sobre o esboço. O livro de Oséias tem 3 divisões básicas. Há quem diga que são 2.
E quem diz que é duas, divide da seguinte forma: a história da família de Oséias e a história da mensagem de Oséias para com o povo de Israel. Porém, nós dividimos em três partes. A primeira vai falar da família de Oséias, e isso você pode encontrar no capítulo 1 ao 3. E a mensagem nesse momento é sobre a infidelidade, castigo, restauração da esposa de Oséias. A segunda divisão é do capítulo 4 ao capítulo 10, relacionada ao povo de Israel. A mensagem é o juízo do povo de Israel. E depois os capítulos 11 a 14, pregação para o povo de Israel, e você vai ver a restauração do povo de Israel. Oséias, em uma sentença, usando sua família e a traição da esposa, o profeta mostra a infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor. Principais personagens do livro de Oséias: o próprio Oséias, profeta para Israel, reino do norte. Seu casamento refletiu o relacionamento de Deus com Israel, capítulo 1 ao 14:9. O segundo personagem importante é a sua esposa, Gomer, prostituta que se torna esposa de Oséias, capítulo 1, do 3 ao 9. Capítulo 3, verso 9. Seus filhos, Jezreel, Lohuama, Loamim. O nome de cada filho ilustra o relacionamento de Deus com Israel. Que você vê que no livro há uma mudança do nome dos filhos após a restauração e transformação dessa família. Profeta e sua profecia. Um profeta de família. A mensagem de Oséias salta das páginas da Bíblia quando lemos seu livro. Ele é um dos profetas mais envolvido com sua mensagem. A própria família foi uma ilustração daquilo que Deus pregou. E você pode observar isso a partir desse estudo de forma bem clara sobre a família de Oséias. Nesse slide, podemos ver o profeta e sua profecia. Oséias 1, verso 2 e 3. Você vê uma profecia sobre sua esposa. Assim como Gomer se prostituiu, Israel se afastou do Senhor com a idolatria. Era sempre a profecia relacionada à família de Oséias, era símbolo do que Israel estava vivendo. Oséias, capítulo 1, verso 4, seu filho Jezreel, o nome significa Deus espalhará. Uma profecia que indica o juízo do cativeiro. O verso 6 do capítulo 1, a filha Lohuama, o nome indica a falta de demonstração de compaixão, que seria refletida no sofrimento de Israel pela disciplina de seu pecado. O filho Loamim, não meu povo, Lohuana desfavorecida. A criança simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. E aí você pode ver que a família do profeta demonstrava de uma forma bem clara a pregação dele, de forma ilustrativa. O casamento de Oséias incorporou a mensagem de Deus a Israel em sua família. A ordem de Deus para que Oséias se casasse com uma prostituta parece violar uma série de mandamentos, inclusive do Decálogo, com uma lei que ordena o apredejamento aos adúlteros. Você pode ver isso em Levítico 20:10, Deuteronômio 22, do 20 ao 24. Alguns comentaristas dizem que o caráter
o caráter de adultério da Gomer era uma analogia da idolatria a outros deuses por parte de Israel. Mas, de fato, era um símbolo. É difícil compreendermos alguns desígnios de Deus, mas é necessário ter uma ideia, uma compreensão que a profecia tinha por trás uma demonstração de tamanha infidelidade do povo, a tal ponto de um profeta ter de amar uma mulher prostituta. É claro que devemos entender que a mensagem de Oséias, a realidade de que o profeta vivia de total depravação do povo de Deus por conta da idolatria. É possível compreender os fatos de Gomer ter se tornado uma prostituta escrava que precisava ser comprada, Oséias 3, verso 1 e 2, como consequência de rituais idólatras e prática de prostituição cultural. A analogia da infidelidade sexual que destrói o casamento é julgada e condenada, mas é alvo da misericórdia e o amor, apontado para a graça de Deus. E isso é magnífico quando olhamos um Deus que ama, independente da nossa resposta de amor. Podemos ver algumas doutrinas no livro de Oséias. Primeira que eu quero ressaltar é o conhecimento de Deus. Segundo as profecias, um dos cernes do problema de Israel com a idolatria está na negligência do conhecimento de Deus. Não só na falta de conhecimento, como diz Oséias 4:1, como os responsáveis por transmitir esse conhecimento o rejeitaram, Oséias 4:6. A rejeição do conhecimento de Deus se traduz na infidelidade de Gomer, visto que no Antigo Testamento, conhecimento não é apenas saber alguma coisa, mas é um convívio íntimo e relacional. Assim, rejeitar o conhecimento de Deus é rejeitar relacionar-se com Ele para dedicar-se ao outro Deus, consumando a idolatria. Uma outra doutrina que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre julgamento e salvação. A mensagem de Oséias se estrutura em 5 ciclos de julgamento e salvação. Além de denunciar e condenar o pecado do povo, Oséias também aponta para um tempo de restauração após o julgamento. Alguns desses ciclos podem ser relacionados a eventos históricos retratados na Bíblia, enquanto outros apontam para o reinado davídico futuro de restauração. E nesse slide você vê os ciclos, julgamento e o período de salvação. São 5 ciclos de julgamento, 5 ciclos de salvação. Agora, é claro que o que vemos mais no livro de Oséias, no sentido doutrinário, é a demonstração do amor incondicional de Deus pelo povo da sua aliança. E esse amor é demonstrado o tempo todo. O amor de Deus apresentado no livro de Oséias se resume nas seguintes palavras de Deus em Oséias 11, verso 9. Porque sou Deus e não homem. Essa é a razão para que Deus não desista do seu povo. Ele continua amando, apesar da infidelidade. Ele demonstra imensa compaixão. Oséias 11, verso 8. Assim, Oséias aponta para uma colheita frutífera desse amor no futuro, pelos caminhos retos do Senhor.
E você pode ver isso em Oséias capítulo 14, verso 9. E na história da vida, da família e do casamento de Oséias, você vê o tempo todo um Deus que ama, a retrato de Oséias que amava a sua esposa. Irmãos, podemos ver alguns atributos de Deus no livro de Oséias. Deus é acessível. Oséias 14, o caráter de Deus, né? 14, verso 2. Deus é bom. Oséias 3, 5. Deus é generoso. Oséias 2, 19. Deus é amoroso. Oséias 11, verso 4. Deus é misericordioso. Oséias 2, 23. Oséias 14, verso 3 e 4. Deus é providente. Oséias 2, verso 8 e 9. Todas essas características de Deus no livro de Oséias demonstram o quanto Deus ama o seu povo, o quanto Deus abençoa o seu povo, o quanto Deus não retribui ao seu povo segundo o que eles merecem. O Deus do qual nós servimos não é um Deus distante, não é um Deus que eu não posso me comunicar com Ele. Ele é um Deus acessível. Bom, podemos ver também Oséias no Novo Testamento. Não são muitas citações, mas são de muita importância e relevância. Quando nós lemos Oséias 11:1, você vê essa citação em Mateus 2:15. Considera Jesus como o verdadeiro Filho de Deus em lugar do povo de Israel. Paulo em Romanos 9, 25 e 26, Pedro em 1 Pedro 2, verso 10, fazem referência ao nome dos filhos de Oséias, destacando o significado deles e aplicando-os à igreja. A personificação da morte, Oséias 13 e 14, é apropriada por Paulo para referir a vitória de Cristo sobre a morte na cruz. 1 Coríntios 15, 55. A parábola do casamento, em Oséias, a imagem do casamento humano representa a aliança entre Deus e seu povo. Efésios 5, 22 a 33, temos o maior desenvolvimento dessa parábola do casamento aplicando à igreja. Você pode também ver no Novo Testamento referências messiânicas. Além de Oséias 11:1, que é uma citação de Mateus 2:15, torna-se esse versículo uma referência messiânica a outras referências importantes que se encontram em Oséias 3:5, do qual Davi representa a linhagem davídica do rei Messias que virá e do qual o povo se aproximaria tremendo e apaixonado pelo Senhor. É muito maravilhoso quando lemos Oséias 2:23, é a maravilhosa mensagem profética de Deus para incluir os gentios não judeus com os seus filhos. Assim como registrado também em Romanos 9:24, em 1 Pedro 2:10, os gentios não são originalmente o povo de Deus, mas através da misericórdia e graça de Deus, Deus o alcançou, restaurou, mudou de não meu povo para meu povo. Deus providenciou Jesus Cristo pela fé e nele somos filhos de Deus. Esta é a verdadeira e surpreendente forma de ver o amor de Deus para com o seu povo, a quem Ele ama, se doa, se entrega de uma forma muito especial. Mas como o livro, escrito há tanto tempo, pode ter uma aplicação para as nossas vidas? É claro, o livro de Oséias nos assegura do amor incondicional de Deus para com seu povo.
No entanto, ele também retrata como Deus é desonrado e irritado pelas ações dos seus filhos. Como pode uma criança que recebe uma abundância de amor, misericórdia, graça, tratar um pai com tanto desprezo? No entanto, temos feito isso há séculos. Ao desconsiderarmos como os israelitas voltaram as costas para Deus, não precisamos olhar mais longe, talvez só no espelho, e ver quantas vezes nós viramos as costas para o nosso Deus. Precisamos lembrar de que Deus tem feito cada dia por nós, quanto Ele tem demonstrado o seu amor, e sermos capazes de rejeitar esse Deus que nos ama. Ele é o único que pode dar vida eterna, em vez do inferno do qual nós merecemos. É essencial que possamos aprender a respeito do nosso Criador. Osés tem nos mostrado que quando cometemos um erro, se temos um coração triste, é necessário entender que Deus tem uma promessa de arrependimento ao que se entristece quando peca. Deus vai novamente demonstrar o seu amor e a sua restauração pelo seu povo amado. Povo esse que Ele ama e deseja restaurar. Eu quero concluir o livro de Osés dizendo assim, o livro de Oséias, que arde como fogo o amor de Deus pelo seu povo. Nos lembra de que nos lembra que o Deus da história bíblica julga a infidelidade, ainda que ofereça uma esperança para além do juízo. Ou seja, a esperança é Cristo. O livro de Oséias aponta para Cristo. Ele aponta para a única esperança de salvação, a única esperança de vida eterna. E eu e você devemos, em nome de Jesus, amar esse Deus, que se deu na cruz por amor a mim e a você. Eu não merecia nada do que Deus fez. Com certeza você não merecia nada da demonstração de Deus ou do amor de Deus por você. Mas Ele te ama e certamente deseja restaurar a sua história, restaurar a sua família, assim como restaurou a família de Oséias. Ele deseja restaurar o seu casamento e restaurar os seus filhos. Em vez de desfavor, Ele quer fazer da sua família uma família cheia de graça. Em vez de vocês não serem povo de Deus, Deus quer fazer de você um povo amado. Ele te ama e se deu na cruz por amor a você.